Ai, ai, hoje eu tô pro estudo, tá? O Velho Oeste é a corrida do ouro nos Estados Unidos. Não sei por que eu tava vendo alguma coisa, me deu curiosidade de conhecer mais sobre essa era nos Estados Unidos. Eu gosto muito de história, então vamos dar uma olhada aqui no vídeo do Vogalizando a História. Então já vou me inscrever Nos Estados Unidos, e principalmente conhecer mais sobre a corrida do ouro dos Estados Unidos. no território da Califórnia, uma quantidade de ouro imensa atraiu os americanos para a região, dando início a um período conhecido como a Corrida do Ouro. Eu sou o Marco, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje... Esse estúdio é pequeno demais. Eu pensei que a corrida do ouro tinha sido mais na oeste, sei lá, sul, leste, não sei. Questão do Texas, lá naquela região. Oeste, no oeste dos Estados Unidos. Mas foi na Califórnia, Para interessante. nós dois. Os Estados Unidos da América são o quarto maior país do mundo em extensão, sendo banhado por 2 oceanos e ainda tendo 2 estados fora desses limites. Mas quando a história desse país começou, ignorando o fato de que já existia uma história de populações nativas antes da chegada do Homem Branco, eram só 13 colônias que faziam parte dos Estados Unidos. Então, como foi que os caras ficaram tão grandes? Acontece que em 1803, colônias que faziam parte dos... Nova York, New Hampshire, New Jersey, Connecticut, Pensilvânia, Virgínia, Norte Califórnia, Sul Califórnia, Estados Geórgia. Unidos. Então, como foi que os caras ficaram tão grandes? Acontece que em Que nem no Brasil, pô, igual. 1803, o território da Louisiana foi comprado da França pelos Estados Unidos. E não, a gente não está falando do atual estado da Louisiana, e sim do território da Louisiana, que era imenso. Quando os Estados Unidos, um país que tinha declarado a sua independência menos de 30 anos antes, se viu com um território daquele tamanho, pegou gosto pela coisa e se popularizou uma ideia de que o povo dos Estados Unidos estava predestinado a conquistar aquele território. Esse é o Destino Manifesto, uma ideia que dizia que o povo americano era um escolhido por Deus para ocupar e colonizar terras que ficavam no oeste do território que ele já ocupava. O povo americano, que não são americanos, mas ok. As crenças, tradições, valores, idioma, tudo isso tinha que ser espalhado, desconsiderando que aquela terra já era ocupada por indígenas, que quando eram vistos como gente, era uma gente inferior, que podia ser expulsa, maltratada ou, quando na melhor das situações, poderia conviver com os americanos, desde que se adequassem à cultura americana. Se acelerou o processo de expansão e os americanos seguiram em direção às grandes planícies, às montanhas rochosas e à costa oeste, que era banhada pelo Oceano Pacífico. Terras além da fronteira, que eram desocupadas ou regiões onde viviam indígenas, passaram a ver com mais frequência a presença do homem branco. E tudo isso foi potencializado com a descoberta de ouro na região da Califórnia. Hoje, a Califórnia é um dos mais importantes estados do país. Mas quando o país foi fundado, a Califórnia era uma posse mexicana, que foi perdida pelos Estados Unidos depois da Guerra Mexicana-Americana. Assunto esse que tu podes ver bem aqui. Lá, John Sutter se estabeleceu. O cara era um suíço que tinha vindo para os Estados Unidos na década de 1830. Comprou pedaço de terra bem grande e numa serraria do cara, que ficava na beira do rio South Fork, um funcionário dele encontrou ouro. Os dois sabiam que aquilo ali era coisa boa e os caras tiveram uma conversa, onde o Sutter pediu Um suíço, pô. Minha nossa que senhora. fosse guardado segredo. Ninguém podia saber daquilo ali por enquanto. E logo eles iriam começar a procurar mais ouro. Só precisavam se preparar, comprar os equipamentos necessários. Deu uma de seu Madruga quando o Chaves achou o dinheiro do seu barriga. Guarde segredo, Chaves. Guarde segredo. E talvez até mais algumas terras. O funcionário, James Marshall, disse, pô, tá comigo, tá com Deus. E em seguida, contou pra todo mundo que tava cheio de ouro por lá. Mas que Igual, pô. Chaves todinho. beleza, hein? A notícia se espalhou. Outras pessoas foram lá checar e realmente encontraram ouro nas margens do rio, escancarando aquela novidade. Uma história bem comum é do Samuel Branham, que dizem que saiu pelas ruas com ouro na mão, gritando que tinha encontrado ouro. E da mesma maneira que esse cara anunciou que estava cheio de ouro no rio, a gente anuncia que a EBAC tá de volta, com um descontaço Dá-lhe, EBAC. todo mundo. Tu tem as ideias maneiras na vida profissional. Continuando, Samuel Branham, depois de anunciar para todo mundo que estava cheio de ouro por ali, começou a vender picaretas, pás e bateias, que são aquelas bacias em que se lava a areia para separar as pepitas de ouro. E o cara ganhou muito dinheiro. A descoberta foi no dia 20. Capitalismo tá no sangue, né, velho, dos caras.
Não tem como. 4 de janeiro de 1848. E no dia 19 de agosto daquele ano, o jornal New York Herald, do outro lado do país, publicou a notícia de que ouro tinha sido encontrado no rio Sacramento. Sim, os mexicanos já tinham descoberto ouro na região 10 anos antes, mas agora, depois da guerra, a região era dos americanos e não mais dos mexicanos. E teve gente que abandonou o emprego que tinha para ir para Califórnia atrás de ouro. Claro, no ano em que encontraram ouro, as coisas caminharam a passos lentos e ainda não foi uma corrida pelo ouro generalizado. Mas quem se adiantou e chegou lá cedo, conseguiu uma grana legal. Não existe um número certo de quantas pessoas foram para a Califórnia nesse período, mas acredita-se que a região, que tinha cerca de 15 mil habitantes antes da corrida, isso, claro, sem contar os nativos, recebeu entre 100 e 300 mil pessoas nos anos que se seguiram, entre as estimativas mais modestas e as mais ousadas. E a galera que ia para lá, não era só dos Estados Unidos, não. Vinha gente até da Europa atrás desse ouro. E esses garimpeiros foram chamados de 49ers, em referência ao ano 1849. Inclusive, o time de futebol americano de São Meu time, São Francisco 49ers. Francisco se chama San Francisco 49ers. A Foda. viagem até lá era longa. Quem ia por terra pegava a California Trail, uma trilha pelo chão, visto que não tinha uma estrada ainda que seguia até a Califórnia. Mas tinha gente que preferia ir de navio. Só que aí tinha que contornar toda a América do Sul, ou então navegar até o Panamá, e lá pegar outro navio e aí sim seguir até a Califórnia. De navio, muitas vezes era mais rápido e mais seguro do que ir a pé. E só em 1849 estima-se que 40 mil pessoas chegaram lá de navio. Só não dá pra pensar que todo mundo chegava lá, pegava uma picareta e aí saía por aí procurando ouro. Não era assim. Tinha gente que só queria ir lá atrás de trabalho mesmo, seja ajudando os mineradores ou no comércio local, que estava aumentando cada vez mais com toda aquela galera. Pô, aí cresce o comércio, cresce a população, vai tendo mais dinheiro, mais ouro, bababá, bababá, e assim, ó, alimentando a máquina. Porra. Algumas pessoas viram uma oportunidade melhor na agricultura, fornecendo alimento para os trabalhadores. Outras focaram na produção de roupas. Outras, vendo que tinham muitos viajantes, abriram hotéis para as pessoas passarem a noite. Outros elaboraram instrumentos de trabalho para os mineradores. E alguns passaram a criar animais, montando fazendas, tornando esse um negócio tão próspero que vilas começaram a crescer ao redor dessas fazendas. Aos poucos, estradas foram sendo construídas para que as pessoas chegassem lá e se locomovessem melhor. Ferrovias foram sendo construídas também para facilitar o transporte e, como ainda era importante louvar a Deus, igrejas foram surgindo, assim como bares para aquela galera que gosta de tomar um gorozinho. Um detalhe interessante desse período de construções é que muitos chineses foram levados para o oeste dos Estados Unidos. Isso depois das guerras do ópio. Muitos deles, homens que contraíram dívidas por conta do vício em ópio, foram levados para lá para trabalharem principalmente na construção de ferrovias, mas também em minas e fazendas, sendo pagos só com alimentação, moradia e, em alguns casos, um salário irrisório. Havia, claro, imigrantes chineses que foram voluntariamente para os Estados Unidos, mas havia também chineses que viviam em uma condição de servidão, fazendo o famoso trabalho forçado para sobreviver e, enfim, quitar as dívidas que eles tinham. Comerciantes se aproveitaram dos tratados de Nessa época a escravidão já tinha sido abolida dos Estados Unidos? Será? Tô vendo trabalho escravo no meio. iguais assinados com a China para trazer esses caras para os Estados Unidos. E quando a mão de obra deles, que era barata, começou a ser mais valorizada que a dos americanos, leis anti-trabalho chinês foram aplicados, mas não só a eles. Em 1850, o ouro encontrado por 850, pô. Tá maluco. estrangeiros passou a ser taxado e logo grupos armados começaram a ameaçar os estrangeiros, dando aquela ideia de que a procura pelo ouro era um direito só dos americanos, o que contribuiu para a americanização da Califórnia, que só em 9 de setembro de 1850 se tornou um estado. Os caras já estavam indo lá atrás de ouro mesmo antes disso. Só que o ouro acaba, meu amigo. Em 1853 já não tinha mais tanto assim. Não dava só para pegar uma batente e tentar achar ouro. Só se conseguia agora usando bombas de sucção. E a maioria dos mineradores não conseguia achar mais nada. Com o ouro, pouca gente de fato ganhou dinheiro. O próprio James Marshall, o carpinteiro que achou ouro na serraria do Sutter, morreu um pobretão. E mais gente ganhou dinheiro. Oxe, o cara não tava vendendo picareta, pô. Ele era pra estar milionário. Ó, pega o ouro, compra de picareta, abre uma loja, vende pros caras que querem pegar ouro, pô. Fica milionário. Olha aí. Vendendo objetos de mineração do que minerando.
Teve alguns infelizes que montaram comércio em cidades... Olha aí, exatamente o que o cara falou. Bretão, e mais gente ganhou dinheiro vendendo objetos de mineração do que minerando. Genial. Teve alguns infelizes que montaram comércio em cidades que foram abandonadas pouco tempo depois por conta da falta de ouro. Mesmo com a falta do minério, ainda tinha quem procurasse por ele. E nas décadas de 1860 e 70, conflitos entre agricultores e mineradores foram comuns, porque os efeitos da mineração começaram a atrapalhar a agricultura, principalmente porque em alguns casos o mercúrio era utilizado na mineração e ele fluiu junto com o rio, prejudicando a água que era utilizada nas plantações. Quando o governo da Califórnia percebeu que a agricultura era mais lucrativa que a mineração, começou a elaborar leis que limitaram... Não, hoje tem muito vídeo, cara, real. Mas nessa época, outro momento já estava sendo vivido. Não era mais a febre do ouro, mas sim o Velho Oeste. Esse período, que também uma manifestação cultural, não se limitou à região da Califórnia, sendo bem característico no Novo México, Utah, Nevada, Arizona e talvez principalmente no Texas. Mas eu estou me localizando agora aqui nos Estados Unidos. Pô, Texas fica aqui. Texas era uma zona do México e tal. Pô, a era do Velho Oeste nos Estados Unidos eu acho uma era foda, tá? A Nevada, Arizona e talvez principalmente no Texas. Mas não existe um local, nenhuma data definida para o que seria o Velho Oeste. Alguns historiadores apontando que ele aconteceu nas regiões que ficavam ao oeste do rio Mississippi entre 1865 e 1890, o ano do censo. Esse também é conhecido como o ano do fechamento da fronteira, quando a população dos Estados Unidos já estava bem distribuída pelo país. Não de maneira geral e uniforme, mas não haviam mais terras tão desconhecidas assim. O Velho Oeste acabou se popularizando por conta dos westerns, ou filmes de faroeste, que abordaram a vida no Far West, no oeste longe. Mas claro que o cinema também ajudou a criar muitos mitos em cima de como realmente era esse período. Muito da identidade dos Estados Unidos vem do faroeste, principalmente na figura do cowboy, homem másculo em cima de seu cavalo, que com uma corda para laçar animais e pistola na cintura, ajudou a moldar uma imagem mundo afora. A minha é do Red Dead Redemption, pô. Não tem como, muito foda. De como era o homem americano. O cowboy, na verdade, era um trabalhador das fazendas da região, cuidava principalmente do gado e geralmente os caras eram bem mais ruins de tiro do que os filmes mostram. Nem todo mundo era o Clint Eastwood. Além da corrida do ouro, o que ajudou a popularizar a região foi a Lei da Propriedade Rural, ou Homestead Act, de 1862, do Abraham Lincoln, onde ficou estabelecido que seriam dadas terras na região oeste do país a quem estivesse disposto a ocupar ela. Cara, hoje vai até umas 11, eu acho. Eu vou ver muito, vai ter muito conteúdo hoje pra dar uma olhada. Menos 5 anos. Para requerer os 160 acres de terra que o governo oferecia, ela não podia ter pegado em armas para lutar... Live quase todo dia, às vezes quando eu não tenho preguiça. ...dos Estados Unidos antes, e era necessário também ir para lá para morar... A Guerra Civil, outra história que é foda. Terra, não podendo pegar ela para investir. A pessoa tinha que fazer melhorias naquele terreno e então, depois de 5 anos, ela podia solicitar o título de propriedade. Além de americanos, europeus também iam para os Estados Unidos, entre eles italianos e alemães, que fugiam das guerras que aconteciam durante o processo de unificação dos países. E tinha a fiscalização do governo nessas terras, para ver se não tinha nenhuma irregularidade rolando. Mas era também daquele jeito. Teve gente que tentou dar um golpe no governo e como não tinham fiscais suficientes para tamanho e espaço, um suborninho aqui e outro ali, fizeram com que alguns espertos ganhassem mais terras do que legalmente podiam. O uso de nomes falsos e laranjas para conseguir mais terras do que o permitido foram comuns em alguns lugares e nem sempre as pessoas conseguiam ficar os 5 anos na terra recebida. Fazer dessa terra um lugar produtivo e ainda conseguir melhorar ela é um trabalho difícil, assim como era chegar nessas terras. Para chegar lá, a galera tinha que ir a pé, visto que não tinha muitas ferrovias e para fazer as viagens, grandes grupos de pessoas viajavam juntas para minimizar os riscos de serem atacadas por indígenas ou de se perderem no caminho. As viagens eram feitas em diligências, aquelas carruagens puxadas por vários cavalos. E a galera caminhava semanas, às vezes meses, para chegar até onde queria. Os territórios eram um pouco povoados, alguns ainda nem eram considerados estados dos Estados Unidos e por terem poucas pessoas vivendo lá, não tinham muitas leis e nem agentes do governo para manter a ordem. Conforme as cidades foram se estabelecendo, claro, elegiam xerifes para tomar conta das pequenas regiões e tinham outros homens da lei. Mas ainda assim, tinha muito desentendimento que era resolvido na bala. Além dos xerifes, tinham também os marshals, que representavam o governo federal, e o xerife tinha seus auxiliares, homens da lei,
em cargos menores, que tinham a função de evitar que crimes acontecessem ou então de punir os responsáveis por eles. Ladrões de gado atacavam as fazendas e outros roubos aconteciam também. Então grupos de pistoleiros eram contratados por grandes comerciantes ou donos de terras para resolver problemas que o governo não resolvia. Além deles, Os cangaceiros lá dos Estados Unidos. também tínhamos caçadores de recompensas, que viam na captura de fugitivos um bom jeito de ganhar uma grana. Mas não era qualquer um que podia seguir essa vida. Tinha que ter uma autorização do governo, que era difícil de conseguir. Claro que isso não quer dizer que era uma terra sem lei. Quando os colonos iam para lá, uma série de normas e regras a se seguir já estavam estabelecidas pelo governo, e algumas delas variavam dependendo do lugar para onde as pessoas iam. Com as cidades se formando, elas iam também criando regras próprias e em algumas delas existiam avisos na entrada já avisando que quem carregava uma arma tinha que ir até a delegacia e entregar ela lá. Em alguns lugares o porte de armas era 1890. Hoje em dia não tem isso, pô. Imagina em 1800 e sei lá quantos. Se hoje em dia o pessoal ainda tem um bocado de arma em casa. proibido. Só quem podia carregar eram os homens da lei, o que faz a gente confirmar que em algumas localidades do Velho Oeste o controle de armas era mais rígido do que ele é hoje em vários lugares. Homicídios eram raros e assaltos à banca aconteciam lá vez ou outra, assim como aqueles duelos com os pistoleiros sacando as armas e atirando. Eles eram ilegais. E, quando rolavam, costumavam ser longe da cidade e com várias regras a serem respeitadas, tipo não atirar mais de uma vez, não atirar pelas costas e sacar a arma ao mesmo tempo. Existiam exceções, lógico, como quando Wild Bill Hickok matou Dave Stutt na rua principal da cidade depois de um jogo de baralho. Mas isso não era a regra. Aqueles longos tiroteios são umas histórias fantásticas e exageradas, Lembrou o Pica-Pau. realmente fatos históricos. Tanto que um dos mais famosos deles, na cidade de Tombstone, no Arizona, que teve Wyatt Earp como protagonista e já foi tema de filmes, durou 30 segundos, teve 30 tiros disparados, os caras estavam lá a 2 metros uns dos outros e o Wyatt Earp provavelmente só sobreviveu porque ficou parado. Ninguém nem acertou um tiro no cara. Tinha um grande sensacionalismo por parte da imprensa que aumentava essas histórias, fazendo grandiosos alguns conflitos que nem tinham sido tanto assim. Além das peças de teatro e encenações que percorriam várias cidades, recriando essas batalhas, ajudando a enaltecer a figura do cowboy e aumentando esse aspecto mítico que os tiroteios tinham. A vida foi difícil para uma galera no período que se iniciou na Corrida do Ouro e terminou no Velho Oeste, mas é seguro dizer que ninguém sofreu mais do que as populações indígenas, forçadas a deixar suas terras vistas como grandes vilãs quando atacavam os invasores e hostilizadas por conquistadores que só buscavam a riqueza. A partir do começo da Corrida do Ouro, estima-se que 1/5 dos indígenas que viviam na região sobreviveram, sendo que a maioria morreu por conta de ataques vindos dos brancos ou por conta das doenças trazidas por eles. Durante a famosa Trilha de Lágrimas, milhares de indígenas foram obrigados a percorrer longas distâncias, abandonando as terras onde viviam há gerações e tinham suas ligações espirituais. Alguns, como Jerônimo, grande símbolo da resistência Apache, ficaram eternizados por sua luta e a gente pode falar deles no episódio futuro. É só pedir aqui nos comentários, da mesma maneira que a gente pode falar de criminosos notáveis da época, como Billy the Kid, ou então de tretas conhecidas, como a dos Hatfield contra os McCoys. É só deixar um comentário maneiro que ajuda. Pô, essas histórias eu acho muito boa, pô. Essas histórias de época. Principalmente do Velho Oeste. Eu gosto tudo de história de época, na real, mas o Velho Oeste, pra mim, tem um charme legal. Tipo, era uma merda, era uma... Porra, era uma bosta viver nessa época. Porra, a comida, as doenças, a água, papapi, papapá, o cuidado. Era horrível. Mas assistir sobre isso, pô, eu acho incrível. De engajamento e dá pra gente a sugestão de um tema aqui pro futuro. Vogalizando a história de hoje fica por aqui. Esse tema foi escolhido em uma enquete aqui na nossa comunidade. Perfeito vídeo. Mas tem um vídeo sobre o Billy the Kid. Eu queria ver um vídeo sobre focado no Velho Oeste, mas aqui ele explicou basicamente tudo, pô. Basicamente tudo sobre o Velho Oeste. Questão da época, como é que era lá, a vivência das pessoas. Acho muito foda. Se quiser participar ainda mais, pode fazer como essa galera maneira que Pô, tá história aparecendo eu aqui, acho muito bom. que virou Sempre membro do nosso dá uma canal e olhadinha. participa de enquetes exclusivas que também definem temas aqui no Vogalizar. Além disso, quem assina o plano Vogal Love de carteirinha ainda tem acesso a vídeos extras, um dos mais ali através do Pix. Ótimo vídeo, meu querido, vogalizando a história. Já deixei meu like, quem puder vai lá deixar o like também. Vídeo foda, não tem como.